Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao último call de resultados das estratégias quantitativas da Rocktrade neste ano. Eu sou o Valdinei e hoje, para me acompanhar, eu estou com a presença do diretor de operações da Rocktrade, Fernando. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, Valdinei? Tudo bom, pessoal? Bom, é um prazer imenso estar aqui. Eu estive aqui no meado do ano para a gente fazer um call de acompanhamento, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Atlântico. Eu separei aqui um exemplo real de uma operação para mostrar para quem está chegando como que funciona o Atlântico com sucessivas entradas numa mesma operação. Separei também uma operação na Rocket 5, que a gente vai explicar um pouquinho os critérios da carteira para troca de ativos, né? Vamos falar do índice, do dólar e ver como que as nossas estratégias estão se comportando nesse cenário maravilhoso de bolsa aí que o Papai Noel trouxe para a gente no final de ano. Para entender um pouco o cenário, a gente vai começar vendo o gráfico do Ibovespa. Desde a semana passada, o Ibovespa continuou marcando aí novos recordes de fechamento. Inclusive hoje, enquanto a gente está gravando o call, já está passando de 116 mil pontos. A gente tem como destaques aí nessa semana, perto do fechamento do ano, a redução da liquidez do mercado e também um movimento comprador aí com os fundos aumentando aí, ajudando nesse movimento de alta do Ibovespa. A primeira estratégia que a gente vai ver agora é o método Atlântico. Iniciando então pelo gráfico de rentabilidade, considerando aí os trades em aberto do Atlântico com fechamento em 23 de dezembro, a gente aí vê grande quantidade de trades até 60 dias, com valorizações aí de 60%, 80%, até 180%, 190%. É legal destacar, né, Fernando, a gente tem uns trades ali, acho que são de PRIO, né? Sim, eu queria destacar, Valdinei, volta por favor, se você selecionar ali no gráfico do Ibovespa, a gente percebe ali que por volta mais ou menos ali de novembro, né, meados de novembro, antes dessa pernada de alta da Bolsa, a gente teve um mercado um pouco, ele fez um topo histórico ali em 109 mil mais ou menos, depois ele caiu, né? Esses trades de PRIO, de positivo, é legal o assinante perceber. Esses trades que está vendo ali, ó, que está na caixa de 40 até 60 dias com resultados bem expressivos, acima de 100%, são trades que o Atlântico plantou lá atrás. Ali, não foi nessa pernada de alta. Agora a gente está colhendo o fruto de quando o Atlântico estava plantando a sementinha. Isso que é muito legal ter um método, né? Um método para você investir. O método ele não tem emoção, ele não se deixa influenciar por notícias que estão ocorrendo aí no mercado, né? Então ele continua plantando as operações dele, independente do que está acontecendo, com um risco controlado. E quando estoura um movimento de alta, como aconteceu aí, a gente tem um efeito de operações como da PRIO, que em pouco tempo a gente teve esse número expressivo de rentabilidade, né? E o Atlântico, a gente vai daqui a pouco exemplificar, né, uma operação, ele é um sistema que a sua filosofia é seguidor de tendência. Então ele planta, ele tenta entrar e acertar movimentos para se antecipar à tendência, né? Sempre de uma forma reativa. A gente costuma dizer aqui que na Rocktrade a gente não prevê o futuro, a gente não faz nenhum tipo de marketing nesse sentido, sabendo o que vai acontecer no mercado. O que a gente tem aqui é matemática e estatística, e a gente controla muito bem o risco para poder, quando o movimento acontecer, estar posicionado, né? Então, e esses três de PRIO e de positivo exemplificam muito bem isso, né? E a estatística e a matemática conseguem enxergar as oportunidades, né, mesmo no mercado ali de lado, e aí a gente colhe os frutos agora, como você falou, né? Sim, o Atlântico, quem está com o Atlântico aí, ó, nessa outra slide a gente consegue ver. Só em dezembro a gente teve 257 trades abertos. Então, o Atlântico vendo em vários momentos aí de alta, ele começa a abrir operações. Mas quando o mercado fica um pouco congestionado, ele também se posiciona. Então é importante que, muitas vezes nesse momento que o mercado está congestionado, é natural que tenha mais stop loss. Agora a gente está vendo um cenário inverso, a gente está vendo um movimento de alta, de expansão na alta do mercado. E olha que legal ali, 198 trades com risco liberado. Só nessa semana a gente teve 54 trades de risco liberado. E isso, Valdinei, traduz uma coisa muito legal para o assinante. São 198, quase 200 operações que você poderia estar acompanhando. Em algumas delas você deve estar posicionado, outras não, porque cada pessoa tem um caminho diferente por conta da temperatura ali dentro do Atlântico. Mas são 200 oportunidades de trades que o stop de proteção
né, que é aquele stop que a gente posiciona no começo da operação, em que você ainda está correndo o risco de perder dinheiro, esse stop já passou para cima do preço de entrada, ou seja, se o mercado virar para baixo, você não perde mais dinheiro nessas operações. Então, risco liberado, reforçando, não são operações para se encerrar, são operações que a pessoa já tem ganho, pelo menos se o mercado virar, sai no 0 a 0. São 200 operações desse tipo. Libera mais graus ali para você entrar em novos trades, né? Você tendo mais capital, você consegue entrar em novas oportunidades que o Atlântico vai estar sempre indicando, né? Exatamente, são 200 operações que liberaram temperatura aí para uma grande parte dos nossos assinantes. E a gente teve só 6 trades, né, fechados nessa última semana, o que mostra que justamente que, porque enquanto a bolsa está subindo, o Atlântico dificilmente encerra operações, Sim. é um ou outro papel. Ele vai ficar posicionado nos papéis aí para tentar pegar o máximo possível da tendência. Uhum. Vendo um pouco mais também da estatística geral, a média dos retornos positivos aí ficou em 24,4%, média dos retornos negativos em menos 7,7%, e destaque para 2 pontos aí, o primeiro deles, o hit rate, que está quase em 60%, está em 58,5%, e também a expectativa matemática, que subiu mais ainda, está chegando ali em 11,1%. Sobre o hit rate, é bem legal. Quando a gente fazia, desde muito tempo atrás, né, tem mais de 12 anos que a gente trabalha com desenvolvimento de estratégias. Uma estratégia seguidora de tendência normalmente tem um hit rate de 30%, 30%, 35%. O Atlântico ele foi bem trabalhado para conseguir trazer um hit rate maior, para ficar mais confortável para o usuário, né? É legal que você, em algum lugar aqui do vídeo, a gente coloca aí um cardzinho para a pessoa ver, tem um vídeo específico explicando o que é hit rate. E isso é interessante as pessoas entenderem, sabe? Que o hit rate é a taxa de acerto. E acertar a maior parte das vezes não quer dizer que você ganha dinheiro, né? Eu vejo muita propaganda na internet, de cursos, de outras casas, falando uma estratégia, uma metodologia que acerta 80% das vezes. Venha fazer esse curso que você vai conseguir acertar 90% das vezes. Isso daí por si só não quer dizer nada, né? O nosso assinante, o nosso usuário, ele já deve estar acostumado a essa altura do campeonato que o hit rate é uma das variáveis dentro de uma estratégia. Mas a esperança matemática é uma variável muito importante. Então a gente tem um hit rate alto com esperança matemática positiva, como é o caso aí de 11%, é uma coisa muito legal. Agora, se você tem um hit rate alto, você pode ter um hit rate de 99%, e naquele 1% que você erra, você perde muito, você perde dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado, porque quem está chegando na bolsa às vezes não tem essa noção, né? Essa experiência de que, opa, e vende-se muito, né? É muito fácil vender taxa de acerto. Isso vende muito mais do que controle de risco, do que uma metodologia como a gente faz aqui. Mas a gente sempre, com um trabalho aí transparente para os nossos clientes, a gente reforça esse ponto. O Atlântico tenha tido essa alta no hit rate muito por conta do mercado agora que está subindo. E quando começa a subir, são várias operações que vão ser estopadas positivamente, o que vai refletir num hit rate maior, né? Legal. E vendo também aqui alguns exemplos, né? A gente tem aí 2 trades que foram encerrados em BIF, um deles com uma valorização de quase 28% e impacto no capital de quase 3%, e outro trade em BIF mesmo, que entrou, o Atlântico entrou um pouco depois, e teve aí uma variação negativa de 10,88%, mas o impacto no capital foi de apenas menos 0,80%. Outro também destaque que a gente coloca aqui é o risco liberado, 3 operações aí daquelas 54 que a gente falou na semana, né? A primeira delas em Frasli, com 33% positivo, quase 5% de impacto no capital. Outra em Locamérica, com mais de 22% de variação no ativo. E a terceira aqui em Randon, com 22% também de variação positiva. São alguns dos exemplos aí que a gente traz de destaque. Claro, eu vou pegar aqui então o gráfico da Minerva para a gente acompanhar. Então a gente está com o gráfico de Minerva aí na tela, né? Então o que é isso que a gente tem aí? A gente tem um movimento de alta aqui, né, da ação da Minerva, e aqui depois esse movimento recente de queda, né? Perceba que cada setinha dessas aqui que estão sinalizadas no gráfico é uma operação que o Atlântico chamou. Então aqui, ó, é o trade 7 que ele chamou, depois aqui eu tenho o trade 8, e essas bolinhas que estão aqui embaixo é o stop loss.
nossos assinantes muitas vezes perguntam onde fica o stop, né? O stop loss. Tem o stop loss da operação? Sim. São regras complicadas, tanto para a entrada quanto para o stop, são regras bem complicadas, né? Então a gente não abre isso, né? Que é segredo aqui de R&D nosso, mas são regras otimizadas constantemente para ser e que foram testadas no passado, né? Com uma devida técnica e estatística para que a gente possa replicar isso no futuro. Então essas bolinhas elas sinalizam o posicionamento do stop loss. E cada operação, então, tem o seu próprio stop loss. O usuário ele não precisa se preocupar com isso, porque quando o stop loss ou o stop gain, que também tem na estratégia, é atingido, a gente sinaliza para o usuário simplesmente venda. Então ele não precisa ficar preocupado onde ele vai ficar posicionando o stop loss dele. Uma vez que entrou na operação, a gente sinaliza lá na recomendação o stop loss de proteção, que é aquele stop loss inicial, e depois o trailing stop, aquele stop que vai se movendo, a gente vai acompanhando do lado de cá, né? Nosso departamento de análise vai executando as estratégias todos os dias, e quando um dos critérios de saída, stop loss ou stop gain, é atingido, a gente dá então a recomendação de venda. E perceba, uma outra dúvida é que o Atlântico ele chama diversas operações para o mesmo papel. Então, que nem aqui, quando ele pega uma tendência, né? Lembrando da premissa nossa, a gente não prevê futuro, a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado, a gente não tem nenhum modelamento aqui para tentar prever o que vai acontecer. O que a gente faz é a gente reage ao mercado. Se a ação está subindo, naturalmente a estratégia que a gente testou para ser um seguidor de tendência de alta, ele vai começar a se posicionar nessa ação. E muitas vezes acerta, algumas vezes não, e faz parte do jogo. O importante daí é que o risco esteja controlado. É essa que é a ciência. Esse que é o poder das estratégias que a gente tem aqui na Rock Trade. Então aqui, olha, eu queria exemplificar nesse caso aqui, você vê que ele entrou no trade 7, depois, isso foi no dia 27 de setembro, né? Ele deu uma recomendação de compra aqui. Depois, no dia 28, no dia 30 de setembro, ele dá outra recomendação, é outro trade que ele inicia. E aí os stops vão se movimentando diferente aqui, porque depende muito do ponto de entrada que ele teve no papel. E o papel foi aqui, ele vinha de uma pernada de alta, ele deu uma congestionada, né? E depois ele esticou de novo. E nesse movimento de alta aqui, o papel estica, se desenvolve bastante. Perceba quantas oportunidades que o Atlântico identifica. Ele identifica aqui, então, um trade 9, um trade 10 e assim vai. Algumas dessas possibilidades aqui de trade, você pode ter participado, outras não. Depende daí da sua temperatura, né? Percebe que aqui no dia 4 de dezembro, a Minerva inicia um movimento de correção. Note, pessoal, que agora olhando o gráfico depois dele se formar, é muito fácil você concluir, eu poderia não ter entrado aqui, eu poderia ter entrado ali. Mas no dia a dia, quando o papel começa um movimento de correção, você não sabe para onde ele vai. Você não sabe se ele só está recuando um pouquinho para continuar o movimento de alta ou se ele realmente vai cair forte. No caso aqui, ele caiu, olha, cerca de, no pior dos casos aqui, quase 24%, né? Uhum. Então, foi um movimento de correção forte. Provavelmente essas últimas operações que ele iniciou, que o Atlântico iniciou, foram estopadas no loss. E vamos acompanhar mais ou menos como que foi isso. Olha, teve uma saída, essa setinha vermelha marcam as saídas, né? Então, ó, teve uma saída aqui. Essa saída aqui é do trade 3, que teve um lucro de 101%. Olha, foi uma operação que começou lá atrás, lá em março, o trade 3, ó. Olha que legal. Aqui a gente vê como que funciona o seguidor de tendência. Ele foi se posicionando em diversos momentos na vida do papel. O trade 3, ó, ele começou aqui, ó, nesse ponto aqui, em 22 de março de 2019. E ele ficou posicionado no papel durante todo esse movimento aqui de congestão. Depois o papel se desenvolveu um pouco, congestionou, se desenvolveu mais ainda e saiu aqui, ó, com mais de 100% de rentabilidade. Isso é possível graças ao método, porque uma pessoa operando isso, ela fala, já faz muito tempo, o papel não se desenvolve, o papel não foi para frente. Quando você olha naquele gráfico de dispersão das bolinhas, eu acho que é legal voltar para aquele gráfico lá agora, que é uma dúvida também comum das pessoas, que perguntam assim, olha, e essas bolinhas, esses trades que estão aqui, ó, com 100 e tantos dias, 200 dias, e não estão se desenvolvendo positivamente, eles estão
para baixo de 10%. Muito bem, esses trades, um desses trades de Minerva estava aí há não muito tempo atrás, né? Por quê? Como a gente não prevê o futuro, a gente não sabe em que momento que a gente vai ter uma guinada no papel. Então, a estratégia vai se posicionar em alguns casos, como no caso de PRIO, de positivo, acerta na veia, em 40 dias a gente já tem mais de 100%, 200% de rentabilidade. Em outros não, a gente entra, fica congestionado, o papel se desenvolve, algumas vai atingir o stop loss e outras, depois de um tempo, desenvolve bastante e faz como fez aqui. Então, olha que legal. No fim das contas, a gente então tem uma operação que começou lá atrás, sendo encerrada aqui, com mais de R$8.000 de lucro, né? Aqui a gente está simulando um caminho como se eu tivesse em torno de 100, R$110.000 ali de capital total, né? Então, é muito importante que o usuário do Atlântico sempre utilize a calculadora, porque em função do quantidade de capital que você tem, é que a gente vai determinar quantas ações você vai comprar. É aí que mora o controle de risco. Então, no caso aqui, com essa simulação que eu estou fazendo em torno de R$100.000, ele está alocando uma determinada quantidade de capital em cada operação, o que nesse caso particular deu R$8.000 de lucro, né? Depois, olha, ele vai encerrar uma outra operação aqui. Essa daqui ele já encerrou no prejuízo, né? Foram 400 ações que ele encerra ali no prejuízo de R$732. Depois, olha, o movimento de queda continua e ele vai encerrando sem dó as operações. É legal, né? A gente reforça isso sempre. O robô ele não tem emoção. Quando você está operando na mão, muitas vezes o papel faz aquela correção, você fala, não, saiu uma notícia aqui, eu vi que vai recuperar, você vai abaixando o seu stop, e é aí que mora o perigo e a gente perde muito dinheiro com isso. O robô não, bateu o stop, ele encerra sem emocional, né? Então olha aqui, no dia 17 de dezembro ele encerra várias operações, né, que ele tinha recomendado. Então o trade 7, o trade 8, o trade 9, o trade 11 e o trade 12. E veja o seguinte, em algumas delas com lucro, então você tem ali o trade 7 e o trade 8 com mais de 33% de lucro, né, 3.000 e alguma coisa em cada operação. No trade 9, no 0 a 0, foi uma operação que já tinha risco liberado, então ele nem ganhou nem perdeu. E nos trades 11 e 12, que são esses trades mais recentes aqui, que ele abriu um pouquinho antes de começar a queda, ele tomou prejuízo, né? Só que ele tomou R$600, em torno de R$600 em cada operação de prejuízo. E uma coisa que é legal do Atlântico é que ele é dinâmico. Aqui você está mostrando os exemplos para um papel só. Mas se você tivesse entrado nesse papel, aí pegado um stop, ele já ia indicar uma outra oportunidade para você. Então aquele capital você já poderia aplicar em outro trade que talvez rendesse aí muito mais e recuperasse o valor aí do stop que você teria levado em BIF, por exemplo. Exatamente. Então, aqui eu estou pegando um caso particular para a pessoa ver como que um seguidor de tendência vai alocando capital ao longo de uma tendência. Aqui a Minerva desenvolveu uma tendência com diversas congestões aí no meio do caminho, mas desenvolveu uma tendência de alta, né? E a gente aproveitou boa parte dessa alta. E é normal no final aqui a gente levou alguns stops, mas como eu ia dizendo, repara que a proporção dos ganhos e das perdas, que a gente sempre enfatiza, e aqui eu acho que fica bem claro, né? Os trades que ganharam bastante, enquanto os que perderam foi ali perto dos 0,7% do capital, que é o que a gente arrisca em cada operação do Atlântico. E depois ele encerra mais uma aqui também no prejuízo. Ou seja, durante o movimento de alta a gente teve muita oportunidade de ganhar dinheiro. Como a gente não prevê o futuro, quando o papel vira, ele começa a ser estopado e para de chamar a operação. Sim. Então a gente viu muito isso nos trades de Minerva, e eu acho que isso exemplifica bem como que as operações do Atlântico funcionam. E aí, claro, o Atlântico faz isso para um papel? Não, ele faz isso para todos os papéis da Bolsa. São mais de 700 papéis líquidos que a gente tem, que o Atlântico analisa todos os dias e gera as recomendações baseadas nessa estratégia que já foi testada em períodos de mais de 10 anos, otimizadas. A gente tem um time aqui de matemático, economista, físico, eu sou físico. A gente fica trabalhando, otimizando essas estratégias, né, para justamente ficar uma coisa sistematizada. E no dia a dia, inclusive, a gente aplica nosso dinheiro usando esse mesmo método. Isso é uma coisa muito legal da Rock Trade. A gente tem muito orgulho de falar de coração aberto do que a gente faz, porque é um trabalho honesto, é um trabalho real.
A gente não precisa firular muito porque é uma coisa que é ciência, né? É estatística. Então, o nosso próprio dinheiro a gente também aplica seguindo essa metodologia. Então, isso é muito, muito bacana e é legal ver o pessoal aproveitando desse movimento de alta na bolsa com uma estratégia tão robusta, né? Com bastante controle de risco, como é o caso do Atlântico. A próxima estratégia que a gente vai ver é a Rocket 5. E desde a semana passada ela continuou subindo e atingiu até o momento 7,61% de valorização. Em 12 meses já são quase 68% de valorização, mais que o dobro do Ibovespa no mesmo período. E desde o início da Rocket 5 ela já atingiu mais de 200% de valorização, ou seja, 4 vezes o Ibovespa no mesmo período. A gente teve até troca de ativo também nesse mês na Rocket 5. Eu queria perguntar para você, Fernando, se você poderia explicar essas trocas, inclusive exemplificar para a gente aí. Claro, primeiro assim, Rodinei, ressaltar que 200%, né, desde o começo, é muita coisa, né? Nos últimos 12 meses a gente está batendo então 67,57%. Isso é muita coisa, né? É importante que a pessoa tenha noção, né? Se o dinheiro dela tivesse numa renda fixa, quanto que teria nesse período dos últimos 12 meses rentabilizado, Rodinei? Isso, só a Selic, para você ver, chegou a 4,5% na última reunião. Ou seja, a Rocket 5, aí, tipo, 15 vezes mais do que uma taxa de juros, né, a Selic no ano. Tá certo que é injusta essa comparação, porque a Selic ela é um ativo de renda fixa, então tem muito menos risco do que um ativo de renda variável. Mas, muitos fundos você vê essa comparação, né? Comparando o fundo com a taxa básica de juros, com o CDI e tal, e daí dá lá, não sei quantos, fica um número expressivo vezes a Selic, né? A gente tem, então, mais de 15 vezes. E 4 vezes a Bolsa desde o início, e nos últimos 12 meses, 2 vezes o resultado da Bolsa. Isso num momento que a Bolsa está em tendência de alta, no momento de bull marketing da Bolsa, né? Bom, então assim, Rocket 5 fazendo o que ela foi programada para ser feito, o algoritmo continua trabalhando muito bem. Eu queria destacar que nesse mês aqui a gente teve, já foi até ressaltado no último call, né? Mas exemplificar um pouquinho mais aí com esses gráficos, que são as trocas que aconteceram nesse mês. Uma delas é a de positivo, né? A POSI 3, que no caso a gente tirou esse papel da carteira, tem o quê? 2 semanas que a gente tirou, mais ou menos? Uma semana, né? E como que se deu essa troca? Porque para que o assinante entenda, e isso é uma dúvida que às vezes chega aqui, não tem stop, como é que faz? Como que é esse gerenciamento de proteção na carteira? Bom, a carteira é uma carteira de position, então você compra e fica posicionado ali. No entanto, o algoritmo que a gente tem, o robô que a gente desenvolveu aqui e testou e validou, da mesma forma como no Atlântico, eu ressaltei lá atrás, toda a parte difícil é feita aqui. Então, a gente já verifica aqui, a nossa equipe de análise, né, que executa a estratégia todos os dias e acompanha ela, né, e cuida dela todos os dias, ela já verifica se algum dos gatilhos, tanto de venda no ganho ou no prejuízo, foram batidos. No caso aqui, é especial esse exemplo, porque ele mostra os dois casos acontecendo. No caso da POSI 3, a gente teve o stop de ganho, que está destacado aí no gráfico por essa linha, né? E a POSI 3, então, ela bateu, depois de uma alta de mais de 45%, ela bateu a nossa regra de stop de ganho. Fernando, isso quer dizer que toda vez que subir 45% a gente vai stopar no ganho? Não, é uma regra que é também complicada, é uma regra que é uma linha, são vários indicadores que a gente desenha aí e otimiza isso, mas para esse caso particular foi exatamente nesse valor aí. A hora que bateu os 45% satisfez essa regra e a gente encerrou. No caso das ações da Minerva, que é aquele exemplo inclusive que eu usei agora há pouco lá para o caso do Atlântico, aquele movimento de queda da Minerva também disparou um stop loss na nossa carteira. E como que funciona? O stop loss da carteira ele é um stop loss muito mais frouxo do que no caso do Atlântico, que é bem apertadinho, né? Ele acompanha o preço muito mais de perto por conta da filosofia diferente da estratégia, né? Essa é uma outra coisa, uma dúvida, né, que as pessoas têm. Por que às vezes a Rocket 5
está encerrando a operação no papel, o Atlântico ainda está chamando, recomendando compra naquele papel. Como que pode isso? É porque são duas estratégias completamente diferentes. As regras de uma não são base para entrar na outra estratégia. Uma estratégia não conversa com outra. E tem que ser assim, pessoal. Porque se a gente não constrói as estratégias com filosofias diferentes, o que gera esse comportamento às vezes pode ser até meio estranho, se a gente não faz dessa forma, a composição delas não é eficaz. Aí seriam duas estratégias muito correlacionadas. A hora que uma começa a perder, a outra também perde junto. A gente sempre reforça aqui para os nossos usuários, mesmo que você só esteja até agora no momento com a Rocket 5, que o ideal é que você componha, que você tenha mais estratégias. Por quê? A metodologia quantitativa nos ensina isso. A gente diversifica entre papéis, a gente diversifica entre estratégias, então a gente tem diferentes filosofias para atacar o mesmo mercado. Então o Atlântico é um sistema no mercado acionário, com uma filosofia diferente da Rocket 5. Isso também tem uma filosofia diferente do Indy, que opera comprado e vendido com outro setup. E é legal também, daqui a pouco a gente vai falar do dólar, que é outro mercado inclusive. Então a composição de estratégia ela é muito eficaz, você vê a efetividade dela quando você percebe que uma estratégia está ganhando e está compensando aquela que está perdendo, né? Então por isso que elas têm que ser descorrelacionadas, como a gente fala. E é por isso que às vezes o Atlântico está chamando a operação e a Rocket 5 está encerrando a operação naquele mesmo papel. É meio estranho, eu sei que para quem está chegando é meio estranho, mas tem que ser descorrelacionado mesmo. E até uma filosofia da Rocket, ela é uma carteira, então ela vai ficar posicionada em 5 ativos 100% do tempo. No Atlântico, às vezes, você pode sair de um papel, aí ficar um dia sem entrar em outro papel, aí naquele dia não teve uma indicação de trade, mas aí na sequência, assim que o Atlântico encontrar uma oportunidade, ele vai chamar. Enquanto a Rocket 5 não, ela vai ficar posicionada. O que pode acontecer é ela trocar o ativo aí no meio do mês, né, como aconteceu aí nesse caso, nesse mês de dezembro, e aí ele vai indicar uma outra oportunidade que esteja com maior probabilidade aí de ter rendimento na carteira. Então assim, todas as quartas-feiras, né, na terça-feira à noite, na verdade, o robô é executado, né, e esses gatilhos, tanto no ganho quanto no loss, eles são verificados. Que nem no caso aqui foi atingido na pose 3 no ganho, trocou o papel por outros papéis. E no caso da Minerva aqui no loss. E vai trocar como? Isso é outro ponto legal. Pelos critérios que a gente já simulou. Então a gente não troca e coloca um outro papel que a gente acha que é legal, não. O algoritmo já tem os critérios que a gente testou lá atrás e que a gente vem executando nesses últimos anos aí que deu 200% de rentabilidade. Esse mesmo critério que a gente vai lá, sem interferência emocional, sem interferência de notícias, sem interferência do humor que o Valdinei está aqui no dia que ele está executando, não tem isso. A gente executa e vai lá e coloca as ações que atendem os critérios e segue aquilo sistematicamente. Né? Legal. Bom, e a próxima estratégia que a gente vai ver agora é o Indy. E aqui pelo gráfico do Indy, né, a gente vê que dezembro está quase terminando, a gente teve mais um trade positivo, né? É o terceiro trade aí na sequência positivo, deu 1.800 pontos. E dezembro a gente está próximo do zero. Né? Foi um mês de recuperação para o Indy, né, Fernando? Eu acho legal destacar aqui para o Indy a importância de se seguir o método. Né? Dezembro a gente estava negativo de 2 operações que a gente carregou de novembro para dezembro. Estava perto de 7% negativo nessas 2 operações. Depois, o Indy chamou 3 operações positivas que trouxe aí o resultado praticamente para o zero no mês de dezembro, né? E, então, assim, a gente teve uma grande quantidade de usuários na nossa Black Friday e essas pessoas provavelmente estão desfrutando aí de 7% positivo, mas como a gente faz aqui carregando as operações, né, sendo fiel ao que a gente chamou desde o começo, fica esse número de 0% em dezembro. E por que eu destaquei a importância de seguir o método? Porque quando você está operando por você mesmo, você fez uma operação errada. Ainda mais num mercado como o Indy, que é um mercado alavancado, que é um mercado que pesa um pouquinho mais, né? Você fez ali uma operação errada. A próxima operação você já tem de novo, vou falar de novo da carga emocional, você tem aquele peso para você. E aí, será que eu acerto? Será que eu vou errar? Se errar é mais prejuízo para minha conta. Errou de novo.
E a próxima? E daí tem muita gente que fala, ah, não, eu vou me afastar, não vou operar agora. Aí a estratégia se chama 3 operações que acertam na mosca, né? E você ficou de fora. Aí você fala, ah, agora eu vou voltar. Aí você volta. Aí é justamente a próxima que erra. Então, assim, é importante ter aquela consistência em seguir o método. O método foi testado, foi validado. A gente vem executando isso há um bom tempo, sempre dentro do seu controle de risco. Tem uma frase na metodologia quantitativa que diz, né, que o próximo trade é apenas mais um. Isso quer dizer o seguinte, que não pode, aquele próximo trade ele não pode doer muito se você errar ele, porque a gente não consegue saber se a gente vai errar ou acertar. Todo o background que a gente faz aqui é para colocar estratégias com esperança matemática positiva na sua mão. Traduzindo em miúdos, é que você, ao longo do tempo, não nas próximas operações, mas ao longo de várias operações, que você tenha um acúmulo de capital. Sim. E é isso que eu gostaria de reforçar no caso do Indy. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais do dólar, né? Quando você olha os números, às vezes isolados das estratégias, você fala, poxa, mas o que adianta eu ter uma estratégia que ela está rendendo até menos que o Ibovespa? Tem que lembrar de novo, as estratégias elas não são feitas para todas elas ganharem dinheiro ao mesmo tempo. É muito importante você ver no tempo a performance conjunta delas. Então, quando uma, que nem a Rocket 5 agora está estourando no norte, está ganhando 65%, ótimo, mais de 67%, ótimo. Mas tem momentos que a Rocket 5 não vai tão bem que o Indy está compensando. Sim. Né? E esse é um dinheiro que você está ganhando, na verdade, a mais, porque por ser mini contratos, você consegue usar o próprio capital que você tem alocado na carteira como margem de garantia. E se você não sabe muito bem como isso funciona, tal, fale com o nosso suporte, eles podem encaminhar você aí para você aprender a operar esse Uma coisa também contrato. que é bom a gente enfatizar é o hit rate do Indy, que é a taxa de acerto dele. Ele foi programado ali para ter uma taxa de 70% de acerto nos trades. Uhum. E a gente fez um levantamento aí, desde que ele começou a ser publicado em junho agora de 2019, a taxa de acerto está em 80%. Ou seja, ele teve 21 trades e 17 trades ele teve resultado positivo, que é um número fenomenal, né? Isso é bem legal. Taxa de acerto não é tudo, lembrando de novo, Sim. né? As estratégias aqui elas levam em consideração a esperança matemática positiva. No entanto, por ser um mercado alavancado, quando a gente estava desenvolvendo essa estratégia, a gente priorizou uma taxa de acerto alta para que a pessoa fique mais confortável em utilizar essa estratégia, né? Porque é desagradável você errar 7 em cada 10, vamos dizer assim. Então, no caso do Indy, a gente trabalhou muito para que a pessoa se sinta confortável em operar num mercado alavancado e acertar um pouco mais, né? Isso mesmo. Bom, e a próxima estratégia que a gente vai ver é a tática do dólar. O gráfico do dólar ainda se mantém o mesmo da semana passada. A gente está com um trade aberto no momento, foi o único trade chamado agora em dezembro. Esse trade está positivo, está com mais de 20 pontos no momento e ele vai ser encerrado aí até o final do ano. Legal. No dólar, eu vou reforçar mais a questão ainda de novo da composição, né? O dólar, se você olhar para os números dele, para o gráfico dele, você pode pensar, poxa, para que eu vou ter uma estratégia dessa se ela está rendendo menos do que o Ibovespa? Mas, de novo, você tem que olhar a figura de um ponto de vista, dar um passo para trás, né? Para olhar a composição dessas estratégias. Porque quando você olha na simulação, esse período aí de lâmina é um período em que a bolsa estava num momento de alta, né? As simulações que a gente faz é com um período maior, bem maior, você sabe disso. São 10 anos que a gente utiliza. E essas simulações aí você vê claramente a importância do dólar em momentos em que a bolsa teve congestionada, em momentos que a bolsa teve queda, né? Que a gente aproveitou boas oportunidades ali no dólar. Então, de novo, é sempre importante ter a questão da composição de estratégia. A composição ela te ajuda, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Então, quanto mais estratégias a gente tem, mais preparado para diversos cenários a gente está. O dólar tem uma característica legal porque se diversificar entre ações é uma regra de praxe de banco, diversificar com várias estratégias é uma regra de praxe do quantitativo, diversificar entre mercados é uma regra de ouro. Tanto é que a gente vai vir ano que vem com algumas novidades, novas estratégias, porque a diversificação, tanto em estratégias quanto entre mercados, é uma coisa muito bacana. Porque, principalmente quando são mercados descorrelacionados, né? Então eu chamo de novo a atenção para a questão da composição. Tem que tomar cuidado que o dólar ele tem
um caráter alavancado, então sempre operando dentro do seu controle de risco para você não se machucar, mas é uma carteira, é uma estratégia muito bacana para fazer composição. Né? Isso, e o dólar ele é um ativo clássico aí utilizado para diversificação, que é bom a gente sempre lembrar. Bom, e a gente vai ficando por aqui, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença do Fernando e também desejar um bom final de ano para vocês. Até mais. Legal, pessoal, um bom final de ano e eu agradeço o convite aqui de participar. Estou cobrindo hoje as férias do Silvano de novo e eu acho que é legal ressaltar que para o ano de 2020 a gente vai ter muita novidade legal, pessoal. A gente tem aí para o primeiro trimestre do ano que vem o nosso app que está chegando, a gente tem site novo, área de membros novas, a gente tem novas estratégias surgindo, então fiquem ligados, sigam a gente nas nossas redes sociais, porque é por ali que a gente vai comunicando essas novidades todas, tá ok? Feliz ano novo para vocês, espero que vocês estejam felizes, como a gente está também, aproveitando essa guinada da Bolsa e aproveitando de uma forma consciente, utilizando metodologia, não é uma forma desesperada ou em cima de algum guru, algum feeling. A gente está fazendo um projeto de formação de patrimônio. Então a gente sabe que ano que vem, independente do cenário, a gente vai ter a nossa metodologia lá que vai nos ajudar e vai nos guiar independente do cenário. Tudo indica que vai ser um bom ano. Mas se não for também, a gente tem a metodologia para nos ajudar. Então, feliz ano novo e até a próxima.